estar na tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelos teus cuidados, pelas tuas providências. Obrigado, Pai, pela tua benignidade, pela tua misericórdia que se estende de geração a geração. Nós te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, aqueles livramentos que nós vemos e até aqueles que nós não vemos, Senhor. O Senhor está cuidando do seu povo. Obrigado, ó Pai. Obrigado pela saúde. Obrigado, Pai, pela família. Obrigado, Pai, pela igreja, pelos irmãos. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho de ontem. Oh, meu Deus, somos gratos, Pai, pela vida da tua filha, de toda a sua família. Nós nos alegramos, meu Pai, porque a alegria do nosso irmão é a nossa alegria. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua serva. Que o Senhor continue de mãos estendidas sobre esta família. Entrega esse trabalho nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco. Que tudo que for feito aqui, Senhor, seja para a honra e a glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo. E te agradeço por todos que já chegaram aqui. E aqueles que estão a caminho, que o Senhor proteja. E aqueles que não vão poder chegar. Nós estaremos aqui intercedendo por cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar. Iremos ler para a meditação desta noite o Salmo 1. É um salmo conhecido, né? Mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã ela se torna nova em nossa vida. Só este livro, né, que faz isso. Ele não fica velho. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Até o 6. Graças a Deus, né? Bendito é o nome do Senhor nesta noite. Estamos felizes por estar na casa do Senhor. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outras partes, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Glória a Deus. Iremos também louvar a Deus com o hino do cantor cristão 411, o primeiro, 411. Iremos louvar ao Senhor nesta noite, com muita alegria, porque o Senhor está no meio de nós. Estamos alegres, né, com a presença do pastor Pedro. Que Deus continue abençoando. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia.
alegria, né? Estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Quantos gostariam de estar aqui, né? E não podem. Estão acamados, né? Outros aprisionados em cadeias espirituais, né? E nós estamos aqui, nos alegrando no Senhor. Amém? O próximo, Raquel, é o 396. Os irmãos perdoem, porque eu estou com dificuldade por causa do óculos. Estou aguardando uma cirurgia de catarata e a dificuldade é grande, porque eu já tenho um problema de miopia. E juntou com a catarata, aí ficou pior, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Via falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Glória a Deus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. De prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Foi na cruz, né? Foi na cruz que nós estamos aqui, é por causa da cruz, é por causa de Jesus que fez o grande sacrifício por nós. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor esta noite. Vamos dar oportunidade às crianças da nossa igreja para louvar ao Senhor.
está tudo permeado e de tudo há. Uma coisa lhe digo nesta hora, a última palavra é do Senhor. Deus é Deus e você. Glória a Deus. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salva assim. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está.
Deus continue abençoando a vida da irmã Evangeline, né, que está completando o ano, 9 aninhos na presença do Senhor. Deus lhe abençoe. Amém. Vamos louvar mais um hino do cantor cristão para as irmãs chegarem, né? O 385, Raquel. Vamos cantar mais um hino. Glória a Deus. Vinde a minhas criancinhas, e delas são o reino de Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado Deus, Pai e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus é o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênção por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se convosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, glória. Hoje nós também louvor vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Ministério Feminino está com a oportunidade. Vamos louvar ao Senhor.
Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Estamos gratos, né? Estar nesta noite. Eu sei que já foi bênção, né? Já me falaram que foi bênção ontem, mas eu não pude estar aqui. Mas estava lá com o pensamento em oração, né? E feliz com a bênção da nossa irmã Vânia e toda a sua família, né? Porque a bênção dos nossos irmãos também é a nossa. Amém? Eu quero deixar no livro de Efésios 2 e o 5, o 3. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Na presença dos amorosos, é por ti o meu amor. Meu Deus, excelsa graça, me dispense seu favor. Salve Deus, a minha pátria para unir. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai ter você vir, por ficar a pátria salva, vou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria para unir. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Salve Deus, a minha pátria para unir. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Amém. Que o Senhor Deus pois nos abençoe. E queremos parabenizar a Evangeline, né, que está completando mais um ano de vida hoje, né? Que Deus abençoe a vida de Evangeline e que lhe dê muitos anos de vida, saúde, né, sabedoria, e que ela possa, né, ser sempre essa menina maravilhosa e incrível que ela é, né, Evangeline? E como o tempo passa, né? Hoje ela está fazendo 9 aninhos. Parece que foi ontem que Raquel também tinha feito essa data, né? Mas a Raquel já fez 17 anos, né? E que o Senhor abençoe a cada um, né? No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Desde já agradeço a oportunidade que o Senhor me deu, que me confiou, né, o pastor, e que Deus continue abençoando a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.
Oi, som. Oi. 1, 2, som. A. Oi. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé. Ontem, de fato, nós tivemos aqui um banquete, né? E hoje o Senhor preparou outro para nós. Uma das melhores coisas que você viu o Senhor é isso, né? Todos os dias que a gente estiver na presença dele, vai ter banquete. Oi, som. Senhor é a nossa força, é a nossa salvação. Amém?
salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Oh, oh, aleluias. A palavra do Senhor diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ontem a pastora Nalvinha estava falando aqui, né, de que às vezes a gente canta essa casa, sua casa, mas às vezes a gente não se dá conta de como é que essa casa está. Obviamente que o Senhor, Ele bate a porta, e na medida que a gente abre, Ele entra, ceia conosco, e é aquele que transforma aquilo que está bagunçado, Ele arruma. Mas é muito importante que a gente abra a porta para que Ele entre e que Ele faça morada em nossos corações. Amém? Você é bem-vindo
presente aqui nessa noite, aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. A igreja pode sentar. Pastor Alessandro está com a palavra. A paz do Senhor Jesus a todos, glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por sua maravilha, por sua bênção na nossa vida. Eu estou olhando assim, o lado mais povoado é sempre esse, né? Mais ocupado. Aí hoje eu comecei a perceber que o lado está mais povoado aqui. Aí eu pensei, glória a Deus, porque se o povo que daqui que faltou vem, então a gente vai estar uma benção, porque vai povoando para cá. E se os desse lado que ocupam aqui estivessem, mas irmãos, nós estamos louvando a Deus por sua. Nós louvamos a Deus por sua bondade. Né? Desde ontem nós estamos vivendo, né, maravilhas do Senhor, testemunhos gloriosos, né, de Deus, do Deus eterno, do Deus bondoso. E ontem o testemunho da irmã Vaninha foi um testemunho meio que impactante, na sua maneira de falar, na sua maneira de se expressar. Né? Até a pastora Nalvinha, quando foi pregar aqui, estava meio chocada, né? Assustada. A gente tem uma imagem na igreja, a gente tem uma imagem de culto, de que a igreja é o lugar da gente falar palavras bonitas. Eu fico meio com o pé atrás quando eu ouço principalmente de pastores e ao mesmo tempo louvo a Deus se realmente isso é verdade absoluta. Se isso realmente é verdade absoluta. Nós tivemos há um mês, acredito, 2 meses atrás em um culto de casais e o pastor da igreja e meu amigo, é um homem de Deus, uma bênção, ele estava trazendo a palavra e ele disse que nunca discutiu com a esposa dele, nunca brigaram. Irmãos, sinceramente, eu não sei, eu não entendo o que se entende por discutir. Porque tem hora que eu fico pensando assim, eu tenho que pedir perdão à irmã Bia. Irmãos, eu não só ouvi dele, eu já ouvi de vários pastores, e assim, não de vários pastores, já ouvi de alguns casais que nunca discutiu. Então, quem nunca discutiu é porque nunca teve uma opinião. Ouviu sempre o outro e concordou em tudo que o outro falou. E eu acho que no dia que minha irmã Bia concordar com tudo que com toda a minha opinião, o negócio está troncho. Porque tem hora que a minha opinião não é a melhor. Tem hora que o que eu quero fazer não é o melhor. Assim como a irmã Bia, tem hora que o que ela deseja, o que ela quer fazer não é o melhor. E nem sempre quando a irmã Bia discorda de mim eu gosto, ou quando eu discordo dela ela vai gostar. Então, Deus abençoe aqueles que nunca discordaram, assim, que nunca discutiram. Que bênção, irmão de Deus, nunca ficou com raiva. Eu já tive vontade de morder a irmã Bia. Não vou discutir aqui. Aqui vamos orar. Mas assim, irmãos, olha,
eu não sei quem estava aqui numa mensagem na igreja congregacional e estava pregando um pastor lá, presidente lá do concílio. Eu acho que alguém aqui estava. E ele falou lá sobre a questão do temor à palavra de Deus, do temor a Deus. E ele falou que perguntaram à mulher do pastor se ela já teve alguma vez ela pensou em deixar o pastor. Ela disse, não, agora já tem vontade de matá-lo. Eu não sei se alguém aqui estava lá quando ele falou isso. O pastor disse, perguntaram à esposa do pastor se ela teve vontade de separar dele. Ela disse, não, mas já tinha vontade de matá-lo. E se entende. Ela disse, aí ele falou, irmãos, nós temos o temor de Deus na nossa vida. E aí eu volto àquilo que eu estava dizendo no início. Nós ficamos, às vezes, meio que impressionados, porque a ideia que a gente quer a ideia que a gente tem é aquela de que tudo é mozinho para cá, benzinho para cá, e a vida tem que ser. E a gente tem que ser realista, tem que ser verdadeiros aqui. Agora, nós acabamos de ouvir um louvor hoje à noite, esse último principalmente, em que está dizendo, essa casa não é essa casa, é essa casa, né? Essa casa é tua, Senhor. Eu me esvazio de mim. Eu tenho que deixar fora algumas coisas, eu tenho que extrair, arrancar algumas coisas de mim. E eu preciso disso para que a manifestação da glória, da graça do Senhor venha sobre a minha vida. Até porque, irmãos, os nomes que nós usamos na Bíblia como referência, bem rápido, Salmos, Salmista Davi, os homens, os personagens que nós usamos na Bíblia como referência, tiveram uma vida absurda. Nós já falamos aqui, se fosse, o Senhor disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica tomou posse disso e Pedro foi o primeiro Papa. E eu, quando penso em Pedro, eu fico pensando que a gente aqui, muitas vezes, nós não conhecendo a personalidade de Pedro, os impulsos dele, a gente não queria Pedro como nosso pastor. Não é pastor Pedro aqui não, não olhe para ele não, é o Pedro lá da Bíblia. Nós não queríamos o Pedro lá da Bíblia como nosso pastor. Mas como nós não queríamos Pedro como nosso pastor, nós queríamos o pastor Pedro como nosso pregador essa noite. Vem para cá, pastor Pedro, pregar a palavra do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Oremos a Deus. Santo e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por Tua bendita graça, que tem, ó Deus, inundado as nossas vidas. E essa Tua graça, Senhor, que nos conduz, que nos faz viver, que nos faz suportar, que nos faz vencer. E como diz a Tua palavra, nos faz mais do que vencedores. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque nessa noite declaramos aqui que essa casa é Tua, Pai. Então, Senhor, e além de declarar que é Tua, declaramos que nos esvaziamos de nós mesmos. Queremos ser cheios de Ti, cheios do Deus vivo, cheios do Espírito Santo, cheios do fogo do Espírito Santo, cheios da chama do céu, cheios da Tua graça, Senhor. E nós pedimos, começa, Senhor, por nós nessa noite. Começa em mim, começa na minha vida, Senhor. Começa na minha casa, começa na minha família. E faz jus da vida do Teu servo e traz-nos a palavra, Senhor, que traz a faísca e que acende e chama o nosso coração para viver e Te amar no nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Anotem aí, mas não assistam agora, tá? Porque agora é minha vez, né? Os 5 mitos do casamento perfeito. No YouTube,
do pastor Hernandes Dias Lopes. Aí vocês vão tomar um choque. Aos que acreditam na perfeição da vida conjugal, vai tomar um choque muito grande, porque na verdade não é assim. Eu já briguei muito com a minha esposa, Arenga, brigo ainda, mas ela continua sendo o amor da minha vida e estou aqui esses dias morrendo de saudade, né? Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 14. Vamos ler os versículos, alguns versículos. Evangelho de João 14, fazendo uma referência a... se tem, eu vou usar, né? Cabe aqui ou não? Cai não, né? Eu entendo que é para isso, né? É para isso, né? Agora, vê se depois coloca uma bandeirinha aqui, né? Aqui na frente, né? Porque esse púlpito, ele entrega as pernas da gente tremendo aqui atrás, né? Olha, sei não. Hein? Evangelho de João 14... A partir do versículo 1, eu não achei ainda. Deixa eu ver, que essa Bíblia não é a minha, achei agora. Vamos lá. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Aquela linguagem é diferente. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde vocês estejam, onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Amém? Glórias a Deus. Eu andei fazendo uma pesquisazinha rápida sobre... Eu tinha uma curiosidade. E eu queria saber o que a filosofia diz a respeito de Jesus. E eu encontrei aqui 4 pontos bem interessantes. E o nosso tema é: você conhece Jesus? Se você for interpelado na rua e alguém perguntar para você, quem é Jesus? Que resposta você diria para essa pessoa? Cacá, com 7 anos, sabe, né, Cacá? Eva também sabe. Glória a Deus. Então, isso é muito importante. Nós sabemos quem é aquele que deu a vida por nós. Aquele que morreu
em nosso lugar. É muito importante, porque o que foi a morte de Cristo? Que relação tem a morte de Cristo com a minha pessoa? Simplesmente ele trocou de lugar comigo. Eu era condenado ao inferno. Eu não podia pagar os meus pecados de jeito nenhum, nem com dinheiro, nem com a minha própria vida. Se eu morrer para pagar os meus pecados, não paga. É uma dívida impagável. E aí Jesus chegou para mim e disse assim, não, eu troco de lugar com você. Eu digo, não, Jesus, mas o Senhor não merece morrer. Não, mas eu quero trocar de lugar com você. Então, voluntariamente, ele trocou de lugar conosco. Então, é muito importante que a gente saiba quem é este Jesus que trocou de lugar conosco, que deu a sua vida. Então, o primeiro ponto que eu encontrei aqui foi que a filosofia apresenta Jesus como um filósofo judeu do século I. Não significa dizer que Jesus foi apenas um filósofo, mas é porque eles falam o seguinte, que sua mensagem nesses ensinamentos foi o amor, a compaixão e a justiça. Jesus, na condição de filósofo, segundo a filosofia, a sua mensagem, os seus ensinamentos foi o amor, a compaixão e a justiça. Eu acredito que disso ninguém discorda, né? O primeiro ponto que nós encontramos foi que Jesus também foi um profeta. E isso é verdade, porque Deus chega para Moisés e diz assim, olha Moisés, Deus suscitará um profeta semelhante a ti. Semelhante a ti. E esse profeta foi Jesus. E ali o texto está falando a respeito de Jesus. E como profeta, é aquele que transmitiu a mensagem de salvação e redenção, esperança e transformação. Para a filosofia, o papel de Jesus como profeta foi transmitir a mensagem de salvação e redenção, esperança e transformação. Eu acredito que disso também o cristianismo bíblico não discorda. Descobrimos também que Jesus foi um líder moral. E como líder moral, ele teve um viver ético e moral como ninguém. Jesus teve um viver ético e moral como ninguém. Se Jesus fosse casado, ele não foi casado, tá? Se Jesus fosse casado, com certeza, ele não ia chegar dizendo que nunca tinha negado com a sua esposa. Porque isso seria o quê? Uma hipocrisia. Seria uma hipocrisia. Teve um viver ético e moral como ninguém, fazendo 100% a vontade do Pai, sem nada descumprir. A filosofia chama isso de lei do amor. Qual é a lei do amor? É ser 100% submisso à vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E no terceiro ponto, como ser divino. Como ser divino, Jesus é Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e como Messias prometido, sua natureza divina, sua relação com o Pai, nada disso é negado pela filosofia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus é apresentado em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Mas nesse texto, ele apresenta para os seus discípulos, destacando-se, dois cidadãos chamados Filipe e Tomé. Mas nós encontramos algumas situações em que Jesus teve problema
com a sua identificação. A primeira delas foi quando ele pergunta lá em Mateus 16, do 13 ao 15. Jesus tem, muito obrigado, gostei, muito obrigado. A primeira dela está lá em Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 15, quando Jesus tem o primeiro problema com a sua identificação. Jesus pergunta para os seus discípulos o seguinte, Jesus chega assim, o seguinte, olha, o que é que vocês escutam por aí ao meu respeito? O que é que as pessoas dizem por aí que eu sou? Os discípulos responderam o seguinte, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta. Então, nessa identificação, o povo está reprovado. O povo foi reprovado ao dizer que Jesus era um profeta, Elias, ou um profeta, Elias. Então o povo estava reprovado. Jesus está bom. Mas agora, vocês que andam comigo, vocês que comem comigo, vocês que estão comigo todos os dias, agora me digam vocês quem eu sou. Aí um salvou a pátria, né? Um salvou a pátria. Porque ele se adiantou para dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que se não fosse o Pedro, os outros estariam todos reprovados. Mas ainda assim o Pedro estava sim reprovado. Sabe por quê? Porque a resposta de Jesus foi, bem-aventurado és tu, porque não é a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Então Pedro falou isso pelo Espírito Santo do Senhor, porque se fosse pelo conhecimento que ele teria acerca de Jesus, ele estava com o povo também. Jesus era um Elias, era um profeta, mas não Jesus, não o Messias que havia de vir. Um outro problema que Jesus teve com a identificação foi quando João foi o precursor de Jesus. O que é precursor? É aquele que vem antes, que prepara, que abre o caminho. Eu fui o precursor do pastor Alessandro, né? Eu cheguei, preparei, né? Então João foi o precursor de Jesus. E João, quando Jesus iniciou o seu ministério, João vai preso. João vai preso. Até então, João não sabia quem era Jesus. E João, na cadeia, ele fica sabendo de algumas coisas acerca de Jesus, mas aquilo que ele estava sabendo não lhe dava certeza do que realmente ele queria saber. E ele pega 2 discípulos, isso aí está lá em Mateus 11, do 2 ao 7. E João diz, olha, é o seguinte, vai lá e pergunta a ele se ele é realmente o Cristo prometido, o Messias que havia de vir, ou se nós devemos acreditar nele, ou se esperamos um outro. Aí Jesus disse, olha, faça o seguinte, não chegue lá para dizer que eu sou nada. Não vá lá dizer a ele quem eu sou, não. Diga a ele o que vocês têm visto e ouvido. Só basta isso. Diga lá que os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Louvado seja Deus. Diga isso para ele. Glória a Deus. Foi dito isso a João Batista para afirmar quem de fato
era Jesus. E nesse texto que nós lemos aqui, nós encontramos que Jesus tem problemas com dois cidadãos, que não dá para a gente crucificá-los, porque se não fosse a ousadia deles, nós não estaríamos discutindo isso agora, não estaríamos falando disso agora. E o primeiro dele é Tomé. Todo mundo critica Tomé, mas ninguém tinha coragem de Tomé, né? Então, dialogando com Tomé, Tomé tinha dúvida de quem realmente era Jesus. E aí, Jesus fala para Tomé: olha, Tomé, eu sou. Deixa eu ver aqui, deixa eu pular um pouquinho aqui. O dedo está úmido, aí ele fica pegando na tela. Glória a Deus. Então, nesse texto que nós lemos, com esse problema que Jesus tem, ele mesmo se apresenta para Tomé e se apresenta para Filipe. Jesus é apresentado, ou melhor, Tomé diz o seguinte: Jesus fala o seguinte para Tomé: vós conheceis o caminho para onde eu vou. João 14:4. O que é que Jesus estava querendo ensinar a Tomé? Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus estava querendo dizer que tudo isso era uma questão de fé, porque pela fé estamos em Cristo. Estando em Cristo, já reinamos com Ele. Se Ele está no céu, nós estamos também pela fé. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender que o nosso céu não é depois que a gente morrer ou quando Cristo voltar. O nosso céu é a partir do momento que nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A partir do momento que eu reconheci que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, então o céu para mim começou ali. Ali começou o meu céu. E Jesus estava dizendo para Tomé exatamente isso: olha, Tomé, você conhece o caminho. Porque quem está em Cristo já tem o seu céu iniciado. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Falando de sua morte na cruz e ressurreição e subida ao céu, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De agora por diante conheceis e vistes. Glória a Deus. De agora por diante também, a partir desse momento, já que você tinha essa dúvida, de agora em diante você tem que ficar sabendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que o seu céu já começou. Que as suas dúvidas foram tiradas. Que você não precisa ter mais dúvida de que eu sou o seu Senhor, o seu Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí vem um cidadão mais ousado chamado Filipe. Tá bom, Senhor. Já que tu estás dizendo que és o caminho, ou melhor, aí Filipe vai e diz assim, ele pede para que, tudo bem, eu já entendi que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, mas me mostre o Pai. Filipe agora queria que Jesus mostrasse o Pai. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aí o primeiro ponto é quando Jesus diz que ele diz: eu sou o caminho. Mas o que é caminho? Caminho é a direção para se concluir uma chegada objetiva em algum lugar. Caminho é uma direção para se concluir uma chegada objetiva em algum lugar. Vereda que guia, indica por onde caminhar.
O Salmo 25, versículo 4. Faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Jesus veio para ser o caminho. Jesus veio para um mundo perdido. Quem era esse mundo perdido? Era eu. Era você. Éramos nós. Era um mundo sem caminho. Era um mundo sem direção. Era um mundo sem rumo. Ele fala isso exatamente lá em Mateus capítulo 9. Vendo que o povo era desgarrado como ovelha que não tinha pastor. Cada um que se desviasse para onde queria caminhar, sem rumo, sem direção. Então, ele veio para ser o nosso caminho. Ele veio para ser a nossa direção. Ele veio para ser a nossa vereda que nos conduz ao céu, às moradas que ele preparou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está em Cristo está no caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. O caminho único, correto, verdadeiro, perfeito. Louvado seja Deus. Quem está em Cristo não erra ao céu de jeito nenhum, porque ele está no caminho chamado Jesus. Ele fala para Tomé, ele fala para Filipe, ele fala para você: eu sou o caminho. Louvado seja Deus. É muito simples, mas é muito profundo. Eu preciso saber que em Cristo eu estou no caminho. O caminho do mundo é diferente. Ou melhor, o mundo não tem caminho, o mundo não tem direção. E nesta loucura que o mundo vive, o mundo busca soluções, mas busca soluções em lugares errados. Busca soluções onde jamais poderá encontrar. Jesus é o caminho. Mas ele diz também que ele é a verdade. A verdade. Mas o que é a verdade? Qual é o papel da verdade? Qual é a ação de Jesus como a verdade? Em João 8, versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, como verdade, tem o papel de nos libertar. E essa libertação, ela é operada em nossas vidas quando nós cremos que nascemos de novo. Quando nós nos apropriamos do novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento quer dizer, é uma palavra grega que quer dizer metanoia. Metanoia quer dizer nascido de Deus, nascido de cima. Amém. Eu nasci do meu pai e de minha mãe, biologicamente. Esse corpo que está aqui, que vocês estão vendo, nasceu do meu pai e da minha mãe. Mas eu nasci também do céu. Eu nasci também de Deus, em Cristo Jesus. Por que eu nasci de Deus? Porque a verdade me libertou. A verdade me transformou. A verdade agiu em mim de uma maneira cirúrgica. A verdade agiu em mim soprando as impurezas, soprando o pecado. Alguém disse que quando Jesus entra na nossa vida, é como que é uma casa cheia de entulho, cheia de lixo, que toda é feita uma faxina naquela casa e é pintada de que cor? Qual é a cor que é pintada a casa? Alguém arrisca dizer? Que cor? Não.
Não é branco. A cor não é branca. Ela pode até, de forma ilustrada, a gente diz que é branco por causa da pureza, né? O branco representa a pureza. Mas qual é a tinta que é pintada no nosso interior? É vermelha. Mas não é o vermelho do comunismo. É o vermelho do sangue do Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Essa é a tinta que pinta o nosso interior. Mas parabéns pela sua coragem de responder. É a tinta vermelha, é o sangue carmesim, é o sangue puro, é o sangue perfeito do Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Então, esse é o papel da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não significa dizer que eu, por ter sido liberto, eu nunca vou errar, eu nunca vou falhar, de jeito nenhum. Mas é diferente. O mundo trata o pecado. Aliás, o mundo nem trata pecado como pecado. Porque para eles isso é comum. Os casamentos, né? Os novos modelos de casamento. Eu vou me juntar com tu para ver se eu gosto. Se eu gostar, aí a gente fica. Se não gostar, tu segue teu caminho, eu sigo o meu. Está tudo certo. Recentemente eu vi num perfil do Facebook, eu não vejo muito Facebook, mas de vez em quando no perfil do Facebook, eu vi que uma pessoa casou com outra pessoa. Normal, né? Mas aqui a pessoa, para ele casar com uma pessoa, ele deixou uma pessoa. Ou melhor, o cara deixou a sua esposa e casou com outra mulher. Por sua vez, a sua mulher também casou com outra pessoa. Mas, pastor, isso também é normal. Mas a questão é que tudo assim, como se fosse irmão, família. Não foi uma coisa que eu deixei aqui e casei com uma pessoa distante, alguma coisa assim, não. Tudo no mesmo ciclo, assim. Parece uma telenovela, aquela telenovela dos vídeos, né? Eu digo, rapaz, que negócio é esse, velho? A pessoa com quem ele casou já tinha sido separada de outro casamento. Ela veio de outro casamento. Aí, ou seja, uma família se desmanchou para formar outra, que se desmanchou para formar outra. E aí, que modelo de sociedade que a gente tem? Que situação complicada. Aí lá vem os filhos, né? Como é que os filhos vão crescer? Como é que os filhos vão... E aí os casamentos também dos iguais, né? E que são liberados por lei para adotar e adota, e quem é o pai, quem é a mãe, e que confusão e tal. Que sociedade que nós temos? É um mundo sem rumo, sem direção, sem caminho. E sem a libertação da verdade, que é o Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Então, Jesus veio para ser a verdade que liberta. Aos Efésios 6, versículo 14. A verdade tem o papel de nos cingir. Cingir, está preparado para um propósito, segurança, proteção. A palavra cingir quer dizer isso. Está preparado para um propósito, segurança, proteção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus disse também que Ele é a vida. E eu sou muito crítico em relação a algumas frases, porque tem pessoas que Jesus é vida. Não, Jesus não é vida. Porque água é vida. Alimento é vida. Atividade física é vida. Trabalhar é vida. Então Jesus não é vida, Jesus é a vida. É muito diferente. Ele não é vida, ele é a vida. Mas por que Jesus é a vida? Interessante que
Eu tinha essa curiosidade de saber, mas por que Jesus é a vida? Jesus é a vida porque o céu não é lugar de mortos. Jesus é a vida porque os mortos não irão para o céu. Só irão para o céu os vivos. Pastor, mas aquela pessoa que morreu crente há não sei quantos anos atrás, ela está viva. Recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não importa se morreu há milhões de anos, ela está viva. E lá em João 5,24 ele diz exatamente isso, veio para 5,24, na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando nós estamos no caminho que é Jesus, libertos pela verdade que é Jesus, então nós passamos da morte para a vida. Todos os seres humanos nascem mortos. Nós nascemos mortos pelo pecado. Mas ao ter um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, então nós nos encontramos com a vida. Nós temos vida, no contexto biológico nós temos vida, mas no contexto espiritual nós temos a vida. Nós temos vida e temos a vida, que é o Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como é maravilhoso ter essa vida. Porque quando nós temos a vida, eu acho interessante que Deus, Ele não prometeu a ninguém ausência de problemas. Os novos modelos de igreja é um problema. Porque são modelos e é assim, é lotado de pessoas. Para ouvir uma mensagem, biblicamente falando, teologicamente falando, são poucos que não, eu quero ouvir uma mensagem bíblica, teologicamente falando. Mas para ouvir alguém que está vendo anjo com chave descendo, pessoas voando de uma parede para outra, eita que o fogo está pegando aqui. Olha, está lotada essas igrejas. Frase de efeito. O exagero de confissão positiva. Sabe o que é essa confissão positiva? É quando você está no culto que a pessoa diga isso para o seu irmão. Faça isso, faça aquilo. Faça isso, diga aquilo. Eu faço isso, mas não faço de maneira exagerada. E também não faço toda pregação, não. Faço como convém. Mas tem culto que irrita, porque o tempo todo, diz isso para teu irmão, fala isso para tua irmã, o tempo todo. Então, os novos modelos de igreja estão cheios desses tipos esses modelos que fogem muito do que é verdadeiramente a mensagem da Bíblia Sagrada. Então, Jesus é a vida. A vida que nos transformou. A vida que nos encheu do seu poder. A vida que nos supriu. A vida que tem nos abençoado. Sim, eu tinha perdido o raciocínio, ó. Então Deus não prometeu para ninguém a ausência de problemas. E você vai encontrar por aí mensagem para dizer que você não tem problemas. Que você não pode ter problemas, que você não pode ser pobre, que você tem que ser rico, que você tem que ser próspero, que você tem... Olha, eu sou próspero em Cristo Jesus andando de carro ou de pé. Porque tudo é no tempo do Senhor. No tempo do Senhor, se ele quiser, Ele me dá. E se Ele não quiser, eu morro feliz andando a pé, não tem problema não. Mas eu me sinto suprido em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então Jesus é a vida porque o céu não é lugar de mortos. João 5,24 já citei. Nele estava a vida. E a vida era a luz do mundo. Glória a Deus. A vida eterna
é o dom gratuito de Deus. Jesus, como caminho, verdade e a vida, ele é para nós o dom gratuito de Deus. Foi cantado aqui um hino, falou sobre graça, não foi? Aqui alguém falou a palavra graça na música, alguma coisa assim. Acho que foi a música das crianças, né? Foi a música dela, né? Tem uma parte que fala sobre graça. E graça é exatamente isso, é o favor imerecido de Deus. É o dom gratuito de um Deus amoroso ao mais infeliz pecador. Quem era ele? Eu. Isso é graça. Foi Jesus ter trocado de lugar conosco, comigo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E já partindo para o final, meus queridos, nós aprendemos que Jesus se apresentou como plano de redenção perfeito, único e infalível. Jesus se apresentou para Filipe, para Tomé, para os seus discípulos, e o que ele mandou, e o relatório que ele mandou dizer para João Batista no cárcere, é que ele é o plano de redenção perfeito, único e infalível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos que nos apropriar disso sem abrir mão em hipótese nenhuma. Este é o nosso maior tesouro. Jesus é o nosso maior tesouro. Seu maior tesouro não é seu pai, não é sua mãe, não é seus filhos, não é seus irmãos. Ame eles, dê a vida por eles, mas acredite que seu maior tesouro é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que por ele também nós devemos dar a vida. De que jeito? Trabalhando, nos sacrificando, nos dedicando a ele e a sua obra. Quanto mais nós trabalhamos para o Senhor, mais nos aproximamos dele, mais temos uma vida pura e santificada. O pastor Alessandro falou de Davi. Davi cometeu um adultério e um homicídio de uma vez só. Aliás, se a gente for fazer um estudo, não é só isso. Isso aí foi muita coisa, tem muita coisa nisso aí. Mas vocês sabem qual foi a causa disso? Que Davi pecou? Na época que Davi pecou, o seu exército estava lutando. E ele, como rei, deveria estar lá, com o seu exército, com os seus soldados. Eu não digo que ele estivesse na frente das batalhas, brigando com espada, mas ele precisava estar nesse local. Ele era o rei. Mas Davi estava onde? Na sua casa, no seu conforto, no seu lazer. Do seu conforto, do seu lazer, ele vê uma linda mulher se banhando. Se banhando no fim do seu ciclo menstrual. E isso aí também foi determinante para que ela engravidasse. E ele, como rei, tinha autoridade de ter quantas mulheres quisesse, então, mais uma não fazia diferença. Vai lá, mandou catar a mulher, catou a mulher, botou a mulher debaixo do dente, né? E aí a desgraceira estava feita. E quando ele é repreendido por um profeta chamado Natã, aí o profeta diz assim: olha, um homem tinha muitas ovelhas. E ele catou a ovelhinha de que só tinha uma. E ele pegou, ele se apropriou dessa ovelhinha. O que é que deve ser feito com esse homem? Aí Davi, com gosto, né? Com gosto, respondeu: que este homem seja morto. O profeta disse: este homem és tu. Aí Davi se acabou. Davi se acabou. Davi pecou porque não estava no lugar de trabalhar para o Senhor.
estava preocupado com outras coisas e o seu exército lá se acabando. E aí a história é muito longa, não é o caso de eu falar agora. Jesus é o lugar seguro, o guia que nos conduz ao céu, a garantia da nossa salvação. Ele é a garantia da nossa salvação. Mas, pastor, ninguém pode dizer que está salvo. Olha, se não tiver, não pode dizer não. Se não tiver salvo, não pode dizer não. Mas se tiver salvo, o que a gente não pode é fazer disso uma bandeira, né? Eu vou levantar uma bandeira para dizer que eu estou salvo. Não. Não é assim. Mas se alguém me perguntar, uma vez eu estava evangelizando com um irmão e um cidadão me perguntou: você tem certeza da sua salvação? Eu disse: tenho certeza sim. Ele disse: e se Jesus voltasse, eu subiria. Não deixei nem terminar. Se Jesus voltasse, eu subiria. Eu disse: rapaz, me arrepiei todinho agora. Eu disse: puxa, mas eu estou fazendo o quê no reino de Deus? Aceitei Jesus para quê? Não foi para brincar. Foi para ter certeza de que as suas promessas são fiéis e verdadeiras. E Ele é a garantia da nossa salvação. Jesus é a maior expressão do amor de Deus para o arrependido. Jesus é a maior expressão do amor de Deus para o arrependido. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente... É só você imaginar no processo da via dolorosa de Jesus. De quando ele carrega a cruz até a crucificação. Louvado seja Deus. E a gente entende que há muito a se falar sobre a cruz. É muito interessante, inclusive eu tenho uma mensagem sobre a cruz, acho que eu já preguei aqui. Don Stott fala muito sobre a cruz, é muito importante falar sobre a cruz, mas eu entendo que o pilar do cristianismo não é a cruz. O pilar número 1, a cruz pode ser um pilar, mas o pilar número 1 do cristianismo não é a cruz. É a ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a gente seria acusado, se nós crêssemos em Cristo, ainda assim, nós seríamos acusados de que o nosso Deus estaria morto. O Deus dos crentes está morto. O guia dos crentes está morto. Só que não. Ele está vivo, e muito vivo, e bem vivo. Ele venceu. Ele venceu a humilhação. Ele venceu o espancamento da via dolorosa. Ele venceu tudo isso. Ele não desistiu da cruz. Sabe por que Cristo não desistiu da cruz? Para não desistir de você. Se Cristo tivesse desistido da cruz, Ele teria desistido de você. Ele não desistiu da cruz para não desistir de você. Louvado seja Deus. Então, quem é Jesus para você na escola? Como aluno de uma escola, quem é Jesus para você? Quem é Jesus nos intervalos da sua escola? No cantinho daqueles muros, você com amigos, com amiga. Quem é Jesus para você ali? Quem é Jesus para você na faculdade? O Vânia falou isso aqui ontem. Quem é Jesus para você na faculdade? Quem é Jesus para você como professor numa sala de aula? Quem é Jesus para você quando você está sozinho em casa? Quem é Jesus para você quando você está no seu quarto trancado com um celular, com toda a liberdade do mundo para ver tudo o que você quiser, fazer tudo o que você quiser? Quem é Jesus para você em momentos como esse?
Quem é Jesus para você na hora de fechar um negócio? Quem é Jesus para você na hora de tratar o seu funcionário? Quem é Jesus para você na hora de que você trata, como você trabalha para o seu patrão? Quem é Jesus para você nessas horas? Quem é Jesus para você na hora de pagar os impostos? Quem é Jesus para você quando você recebe um troco errado? Quando alguém lhe dá um troco errado, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você na sua casa, no seu comportamento com sua esposa, com os seus filhos, com o seu esposo, com sua esposa? Quem é Jesus para você nessas horas? Quem é Jesus para você na hora que você tiver que decidir entre o certo e o errado? Quem é Jesus para você na hora de você decidir? Quem é Jesus para você nessas horas? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? O pior é que a pergunta é feita a um infeliz ou a infeliz que não terá esses 5 milhões se ele quiser. Eu quero 5 milhões na conta. Ele não vai ter 5 milhões. É apenas uma pergunta. E a pessoa responde como se naquela hora o Pix fosse cair. A pergunta deveria ser diferente. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões para ir para o inferno? Era para a pergunta ser feita desse jeito. Aí eu queria ver se alguém ia responder que queria 5 milhões para ir para o inferno. Então quem é Jesus para você? Ele é só um filósofo, um profeta, um Elias? Ou ele de fato é alguém que você adora, onde você está, que você respeita, que você teme, que você tem reverência? Quem é Jesus para você? Saia daqui nesta noite respondendo isso. Não é para mim não, eu não quero nem saber que resposta que você vai dar. Mas saia daqui nesta noite. Saia daqui, dê essa resposta para você. Responda quem é Jesus para você. Os momentos de decisões. Naquela hora que tudo está errado. O passarinho de baixo faz cocô no de cima. Tudo está errado. Nessas horas, quem é Jesus para você? Quem é Jesus quando tudo está faltando? Quem é Jesus quando você tem tudo? Quem é Jesus na saúde? Quem é Jesus para você no momento da enfermidade? Quem é Jesus para você? Saia daqui com essa pergunta. E que Deus realmente se agrade da sua resposta com sua prática, com seu comportamento. No nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Quem é Jesus, né? O texto lido encerrava dizendo, mostra-nos, aliás, esse versículo 9, que fomos até o 10, mas o 9 encerra perguntando, mostra-nos o Pai, né? Jesus responde para Filipe, você pergunta, me mostra o Pai. E encerramos o culto perguntando, quem é Jesus para você? Quem é Jesus quando você não estiver na igreja, quando você não estiver diante do pastor, diante dos irmãos, diante dos crentes? Quem é Jesus para você? Eu já ouvi muitas da parte do Senhor a saudação no susto. Ela está lá todo empolgado, dizendo as maior besterol, é crente, mas está lá perdido no meio da onda. Aí, de repente, a gente chega. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, pastor.
a gente percebe que é uma paz no susto, se assustou. Que o Senhor nos dê a graça de que o Jesus nosso aqui seja o Jesus nosso fora daqui também. Amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Ele por este culto, agradecer a Ele por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar pela sogra de Kelly, né? Ivonete. Em nome de Jesus. Pastor Pedro, Deus abençoe, viu? Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, em nome de Jesus. Lá e cá. Vamos orar a Deus. Pai Santo, nós te agradecemos no nome de Jesus, por teu amor, por tua bondade, Pai. Te agradecemos porque viestes aqui, viestes a esse mundo para nos mostrar o Pai. Para que nós não tivéssemos um Deus no céu, mas um Deus conosco. Nós podemos louvar-te nessa noite porque encerramos esse culto, Senhor, sentindo-nos na presença de um Deus eterno, vivo, santo, glorioso, que nos ama e que nos chama para si, nos chama para a tua presença. Bendito és tu, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, as nossas vidas, o nosso comportamento, a partir, ó Deus, deste momento, amanhã e sempre, manifeste, Senhor, o Jesus manifestado nessa mensagem hoje à noite. Que em nome de Jesus, o Senhor se revele através das nossas falas, através das nossas palavras, através das nossas decisões, através das nossas escolhas, através do que falamos, fazemos, vivemos, que o Senhor Jesus se revele. E se não for assim, para que viver? Porque a vida que nós recebemos de Ti é para a Tua glória, diz a Tua palavra. Fomos feitos, criados e escolhidos para Te glorificar. Pai Santo, oramos pela vida da mãe de Fernando, de Ivonete. Senhor, o Senhor é Deus de misericórdia e vida, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que sara, enfim, o Senhor é o Deus que tem todo o controle, todo o poder. E nós confiamos, ó Deus, a sua vida em Tuas mãos nesse momento. Faz, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, Pai. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, pela palavra que recebemos hoje à noite. Te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida que destes a Evangeline, Senhor, neste dia. E oramos para que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a vida de Evinha, a vida dos seus pais, para que eles cubram ela, Senhor, com a Tua palavra, com sabedoria vinda dos céus, ó Deus, com temor e tremor ao Senhor. Te agradecemos por mais um ano de vida, Senhor, que destes a Raquel. E oramos, ó Deus, para que o Senhor continue sendo presente na vida dela. Que ela continue sendo Tua e para a Tua glória vivendo. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida de todos que fizeram este culto hoje à noite. Queremos orar, ó Deus, por aquele que sente fraquezas, sente dificuldade, Senhor, para avançar, para manter-se firme nessa caminhada. Aqueles, ó Deus, que como falamos domingo passado aqui, estão, ó Deus, nessa guerra, nesse conflito, nessa batalha espiritual.
e não aprenderam, talvez, ó Deus, ou não estão entendendo ainda a usar as armaduras que são poderosas em Deus para desfazer, Senhor, as investidas do inimigo. Graças, ó Deus, te damos por esse momento tão precioso na tua casa. Oramos, ó Deus, para que tenhamos uma semana, em nome de Jesus, regrada por essa palavra. Ó Deus, uma vida de quebrantamento espiritual, uma vida de dedicação espiritual, uma vida de responsabilidades espiritual, uma vida de comprometimento com os céus. Porque se assim o for, será o desempenho, será a aplicação no nosso dia a dia, no nome de Jesus. Rogo-te, ó Deus, pela vida de Alessandro ali em Jaguariri, ser com ele, ser com o seu estágio, ser com o seu trabalho, dá a ele sabedoria, dá a ele inteligência, Pai, e continua, Senhor, tendo ele em tuas mãos, usando ele para o teu reino, para a tua glória, na tua obra, na tua casa. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos em o nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.